Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Vocês estavam com saudade? Tem um tempinho já que a gente está sem episódio. Esse é o primeiro episódio de 2023 e sei que está atrasado um pouquinho aí, mas desejo a vocês um feliz ano novo. Bom, eu quero aproveitar esse momento, né, para partilhar com vocês um pouquinho sobre um ponto que tem me chamado muita atenção, tem ficado no meu coração e já tem alguns meses, na verdade, tá? E que por sinal acabou até tendo um vínculo até com um ponto, né, de eu ter afastado, um dos motivos, né, ter parado um tempinho de gravar episódios. Bom, o que aconteceu? Eu estou passando por algumas questões minhas, né, tipo questão de formação, né, para quem não sabe, né, eu já contei isso aqui em alguns episódios. Eu sou psicólogo, tenho 1 ano mais ou menos de formado, estou fazendo pós-graduação, estou no meu processo, né, tipo, de estudo, né, ainda, e ao mesmo tempo, né, estou correndo atrás da questão do trabalho, que ainda sou recém-formado, então tenho toda uma dificuldade de trabalho normal, e aí juntando com isso, tem alguns trabalhos que eu faço de serviço, né, da própria igreja mesmo, né. Eu sirvo em grupo de oração, aliás, no momento eu sirvo de certa forma em 2 grupos de oração, tá? Né? Que onde que a gente está ajudando a formar, na verdade, um grupo de oração, o outro é o do qual eu sou membro. E aí, junta isso tudo, né? Fora ainda as outras atividades mesmo, da própria paróquia mesmo, na qual eu participo, né? Junta isso tudo, eu tenho percebido que eu tenho acumulado muito trabalho, até mesmo temporário, coisa temporária, né? Serviço mesmo dentro da igreja, assim. O que acontece? Em meio a isso tudo, eu tenho percebido que eu tenho ficado, às vezes, muito cansado, não estou dando conta de gravar, e fora ainda, né, que eu tive algumas questões, né, problemas com minha questão de momento comigo mesmo, de intimidade, de rezar, de conversar com Deus, pessoal. E aí, nesse meio todo, eu não consegui gravar os episódios. Eu peço perdão disso. Eu peço desculpas para vocês por causa disso. Mas aí que tá. E rezando para preparar, né, para entrar, né, nesse ano, para o próximo episódio, Deus tem colocado no meu coração alguns temas, né? E hoje eu vou falar do primeiro. Desde o ano passado, desde quando eu servi no encontro da igreja, do encontro de jovens a nível paroquial aqui na minha paróquia, eu escutei uma frase de uma pessoa e aquilo me tocou muito. E depois, Deus ele foi encaixando de um jeito tão incrível, assim, né? Ligado àquele mesmo ponto. Com um padre falando isso, que nem tem conhecimento do assunto de outro lugar e por aí vai. Mas aí eu vou contar direitinho a história, né? Aqui na minha cidade tem um retiro religioso de carnaval, né, chamado Seara, promovido pela Renovação Carismática Católica, né, da minha cidade. E aí esse encontro, né, tem várias atividades, né, tipo, tem palestras, tem momento de teatro, né, onde talvez o teatro também evangeliza e por aí vai. E aí uma pessoa que estava trabalhando nesse encontro que eu estava trabalhando no passado, essa pessoa, ela tinha comentado com outra e eu acabei escutando, porque eu estava perto, na verdade. Ela perguntava para ela, aqui, e aí, você vai servir no retiro de carnaval lá e tal? Aí ela falou, pois uma pessoa me chamou para coordenar uma equipe, só que aí o que acontece? Eu rezei e senti no meu coração que não era para mim entrar nessa equipe. E eu disse meu não. Mas eu disse meu não tranquila, porque eu senti realmente que Deus ia encaminhar outras pessoas para melhores para esse lugar e que estava precisando mesmo de servir nesse lugar. E aquilo me tocou de um jeito forte. Porque basicamente, desde quando eu procurei, né, conhecer Deus melhor, me apaixonar por Ele e servir na igreja, quase todas as vezes, praticamente, eu tenho dito sim, muitas vezes, de serviço mesmo, tenho dito muito sim, tipo, quase sem parar. E tem hora que eu sinto meio que desgastado. Ou às vezes eu até me perco, né, no meio de tanto serviço, assim. Tá, a gente tem que servir a Deus com amor e carinho, realmente precisamos.
Mas o que acontece? Existe o lance do sacrifício, mas ao mesmo tempo existe a misericórdia. Às vezes a gente pode dizer sim para algo que não é para a gente, porque às vezes aquela missão ali, a pessoa perguntou pra gente porque sabia que a gente ia dizer sim de cara, mas às vezes a gente tira a oportunidade do serviço da outra pessoa, que Deus pode usar daquele serviço para ajudar a vida de outra pessoa. E a gente só é chamado primeiro porque às vezes é porque a gente já está servindo ali e aí a pessoa pensa na gente primeiro. Mas não quer dizer que ali seja o lugar nosso. E aí foi o primeiro ponto, foi essa frase dessa mulher. E aí, depois, já no período do Natal, eu viajei, fui para casa dos meus avós paternos, né? E tentei ir na casa dos meus avós maternos, mas por alguns motivos, alguns problemas lá, a gente não conseguiu ir, mas a gente conseguiu ver eles. Mas aí tá, lá no lugar onde na cidade dos meus avós paternos, eu participei da missa. E lá, meu avô tinha comentado, né, que o padre, ele não queria mais que as pessoas que já estivessem servindo na igreja servissem em mais de um trabalho, mais de um serviço, sei lá, mais de uma pastoral, mais de um movimento, porque era melhor dedicar-se a um só da melhor forma possível do que a vários. E aí, aquilo eu estranhei, senti estranho, porque geralmente a gente entende, peraí, a gente tem que abrir o coração para tudo mesmo. O lugar que tá chamando, a gente vai e tal. Mas aí tá. Aí foi o segundo ponto que pesou. E aí depois eu participei da missa. E aí esse padre falou, na missa de Natal mesmo, né? Falou assim que eles estavam preparando, né? Que ia ter missões na paróquia, né? E que as pessoas que fossem servir nas missões, né? Tinham serviço específico para elas e que elas deveriam se preparar, mas essa missão seria feita de cada um de acordo, acho que com o seu próprio lugar onde está servindo, alguma coisa assim. E falou, complementando sobre a questão de serviço, falou sobre essa questão, que não é bom servir em mais de um lugar ao mesmo tempo. É bom servir no mesmo, em um lugar, mas da melhor forma possível. Porque quantidade não é qualidade. Aí foi isso que ele tinha comentado. Não com exatamente essas palavras, um pouquinho diferente. Mas foi isso. E aí a ficha caiu. Foi essa semana, esses dias, em que o pessoal do meu grupo de jovens tinha me chamado para poder tocar numa caminhada que ia ser feita, né, junto com, se eu não me engano, com outras pessoas, né, para uma cidade, para uma comunidade rural aqui da nossa cidade, da nossa paróquia. E é distante, na caminhada longa, e a gente ia sair umas 4 e pouco da manhã e ia chegar lá, previsão de chegar lá umas 10 horas da manhã, nessa comunidade, né? Caminhada a pé mesmo e tal. Ia ser no sábado, na verdade foi, né? Foi no sábado. E aí o que aconteceu? No meio dessa situação toda, eu esqueci que eu teria a aula da minha pós, nesse dia, no sábado. E a aula era o dia todo, desde as 9 horas da manhã, um pouco antes, né, assim, até mais tarde. Mas aí, para caminhada, não ia dar conta de ir. E eu tinha outro problema. Eu perdi parte da aula algumas semanas atrás, né, da minha aula da última vez. E eu já estava tendo dificuldade porque a aula é uma vez por mês. E eu preciso dessa especialização, questão de falta também, é complicado e tal. E aí que tá. No mesmo dia, né, a noite que eu tinha, o negócio foi no sábado, a aula ia ser no sábado, foi no sábado também. Na véspera tinha uma reunião, um outro encontro que eu estava para trabalhar. E aí, uma amiga minha estava conversando comigo, falando sobre essa questão, né, do sim, e que às vezes a gente também precisa saber dizer não. Foi justamente sobre esse assunto. E aí ela comentou, né, que às vezes a gente precisa saber dizer não, mas da melhor forma possível para que as portas não se fechem, né? E às vezes porque também a gente precisa dizer não, porque se a gente dizer muito sim, corre risco de a gente se perder. E ela comentou que tinha uma pessoa na comunidade dela que estava marcado, né, de ajudar na limpeza da igreja, só que por tantas tarefas que ela tinha acumulado, né, de serviço até mesmo na igreja e em outras atividades, ela tinha se esquecido do dia da escala dela. E ela não foi. E aí tá. Eu tinha esquecido da minha aula também. E às vezes a gente se esquece por a gente estar
com muita coisa. E nessa muita coisa, acaba a gente vivendo como Marta. Vocês lembram daquela passagem em que Jesus foi visitar Marta e Maria, as duas irmãs, né? E aí Maria sentou aos pés de Jesus, ficou escutando ele, conversando com ele, né? Escutando Jesus falar. E Marta ficou preocupada, correndo no trabalho e tal, fazendo as coisas e tal. Imagino eu que arrumando a comida, arrumando as coisas para acolher bem a visita e tal. Mas aí ela foi lá e reclamou: Maria, por que você não vem me ajudar? E aí Jesus vai e responde: Marta, Marta, por que você se ocupa tanto? E Maria escolheu a melhor parte. E essa não vai ser tirada dela. E aí tá. Às vezes a gente serve tanto na igreja, se acumula tanto de tantos serviços, não só na igreja, mas de outras tantas coisas, que às vezes a gente até para de rezar da melhor forma possível. Para de alimentar a intimidade com Jesus, com nosso Senhor. Às vezes a gente deixa, né, se manter alimentado pelo mínimo, sendo que a gente precisa de se alimentar bem mais, né? Não é o suficiente. E aí, foi nesse ponto que chegou. Eu não consegui gravar também. E hoje eu tô nesse processo de aprender a dizer não também. E quando a minha amiga disse que também precisamos saber como dizer não e dizer não de um jeito para que não fechem as portas, ela comentou comigo que ela mais o esposo dela estavam para trabalhar, foram convidados para trabalhar num encontro chamado ECC, Encontro de Casais com Cristo. Esse encontro, basicamente é um encontro de casais, desde recém-casados, assim, para ajudá-los, né, a inserir eles na igreja, né, e também, né, ver o matrimônio, né, com um olhar mais profundo de fé, né? E assim, os dois com Cristo, né? O encontro do casal com Cristo. E aí essa amiga minha foi convidada para trabalhar junto com o esposo dela pro encontro. Só que na época ela estava muito atarefada, estava tendo várias questões dela, assim, e aí ela disse não. Ela achou que, tipo, não tinha dito não do jeito melhor. Acabou que as pessoas entenderam tão errado o não dela, que acharam que eles não queriam trabalhar em nenhum encontro da igreja, em nenhum momento desse encontro, em momento nenhum. E aí eles ficaram cerca de uns 8 a 10 anos, uns 8 anos na verdade, sem trabalhar no encontro. Ou seja, tinha a oportunidade de ser chamados, mas não puderam, não foram chamados. Porque foi mal entendido o não que eles deram. Era só para aquele momento específico, mas acabou fechando as portas para nós desse encontro. Aí depois eles conseguiram servir no encontro e hoje estão aí firmes e fortes, né? Mas aí tá. A gente tem que saber dizer sim e a gente tem que saber dizer não. E assim também é a palavra de Deus. Para aquilo que eles não diz, que a gente tem que dizer sim e aquilo que dizer não. Como diria a música do Padre Zezinho, a palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais ficou do jeito que já foi. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Os sims que a gente dá, a gente deixa coisas para lá, para trás, para poder abraçar o sim. Mas ao mesmo tempo, o não, a gente fecha para coisas para poder, porque naquele momento talvez não é o adequado, ou então porque a gente não quer, ou a gente não percebe que é uma oportunidade. É fácil falar, mas depois dói, porque depois vem o pensamento do arrependimento, mas aí que tá. A gente precisa de pedir para Deus um discernimento para saber quando dizer sim e quando dizer não. Porque tem muita coisa boa, muito serviço bom, né, dentro da igreja. Mas nem todos são para nós. Em qualquer momento aquele serviço é para nós. Não necessariamente, não é isso. Mas tem um que talvez seja aquilo que Deus quer que a gente sirva. E tem outro que talvez naquele momento não seja o momento. E precisamos de pedir para Ele o discernimento para saber quando dizer sim e quando dizer não. Talvez, da minha parte, talvez não, com certeza. Faltou isso. Perguntar para Deus se era para me dizer sim ou dizer não. Antes de simplesmente correr para abraçar, né?
É isso, gente. Mais uma vez, desejo a vocês um feliz ano novo, né? E com relação à questão, né, que há um tempo atrás eu publiquei falando no Instagram que a gente estava para ter novidades, realmente a gente vai ter novidades. Em breve vamos ter participação, né, de outras pessoas também no nosso podcast, né, para poder partilhar um pouquinho da sua experiência, né, sobre alguns temas diferentes. Só que aí estamos nesse corre, né? No finalzinho do ano passado não deu para poder fazer essas gravações, mas vamos ver se esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer essas gravações aí com novos episódios, né? Com participações. E é isso. Deus abençoe muito todos vocês. Eu peço, rezem por mim. Rezem não só por mim, mas por todas as pessoas que estão em missão. E rezem por vocês mesmos, pedindo para Deus também a graça do discernimento sobre quando dizer sim e quando dizer não. Deus abençoe muito todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.